O problema da pena de morte, ele há de ser enfocado não, evidentemente, num ambiente emotivo, como estamos vivendo no momento, com o crescimento dos crimes, da prática de crimes contra o patrimônio. Há de ser enfocada a pena de morte, primeiramente, porque ela não tem diminuído a criminalidade nos países em que ela é adotada. Pelo contrário, a adoção da pena de morte fez com que, inclusive, crescesse a criminalidade nos países em que ela foi adotada, de modo que ela não tem efeito intimidativo, ela não intimida, ela não diminui a criminalidade. Por outro lado, se o Estado tutela a vida, como se conceber que o próprio Estado vá tirar a vida? Seria praticar-se, punir-se um crime com a prática de um outro crime. Seria punir o roubo com a prática do roubo. Seria punir a agressão com a agressão. Por outro lado, se o objetivo da pena odiernamente é recuperar o homem, é liberar o homem para as boas ações, como então voltarmos a épocas antigas do antigo direito penal, em que a pena só era concebida como castigo? Ademais, e a irreversibilidade dos julgamentos e os erros judiciários, eles seriam irreversíveis? A história tem demonstrado várias vítimas que pereceram no altar da justiça. Podemos lembrar Joana d'Arc e Jesus Cristo, que morreram inocentes. Poderíamos lembrar aqui no Brasil, poderíamos lembrar aqui em nosso país a última pena de morte que foi executada, que foi de Mota Coqueiro, em 1855, porque estava vigendo à época o Código Criminal do Império, que previa a pena de morte. E Mota Coqueiro, que foi enforcado, que pereceu na forca, era inocente, completamente inocente. De modo que o erro judiciário, ele se torna irreversível com a aplicação da pena de morte. E, nesse final, ao mostrar a minha opinião contra a pena de morte, por todos esses argumentos e muitos outros que poderíamos expor aqui no momento, poderíamos dizer que a pena de morte, os erros judiciários, principalmente aquelas vítimas que pereceram inocentemente, elas demonstraram um apelo à opinião pública, elas evidenciaram um apelo aos julgadores e, mais ainda, um protesto a favor de que se arranque dos códigos do mundo civilizado essa herança que recebemos de séculos incultos e bárbaros, isto é, a pena de morte. Meus amigos, agora lhes apresento um padre admirável, muito querido, muito respeitado, uma personalidade realmente fascinante. Meu querido padre Leme Lopes. Padre Leme Lopes, para meu espanto, li de ontem para hoje esse seu livro, a favor da pena de morte. Para ser franco, não fiquei lá muito convencido, mas a palavra é sua para responder as mesmas duas perguntas. O microfone é seu, padre. O senhor, padre, é contra ou a favor da pena de morte? E por quê? Por gentileza. Distingo neste problema dois aspectos. Primeiro, o da legitimidade ou liceidade, a saber, a pena de morte é aceita ou condenada pela moral. Segundo problema, oportunidade. Convém que num determinado país, num momento histórico dado, seja introduzida ou seja retirada a pena de morte? Apenas falarei aqui do primeiro aspecto, porque o segundo compete à prudência do legislador. É o legislador que sabe se neste momento determinado de um povo convém ou não que haja essa instituição, suposto sempre que ela seja legítima, como eu tenho por certo que é. E mostre por quê. Digo o seguinte: o governo, o Estado, necessita ter a força necessária para estabelecer o bem comum, que é o fim do governo. Ora, é preciso que o Estado mostre da maneira mais veemente sua repulsa ao crime hediondo, o crime que frontalmente fere a ordem jurídica, a ordem moral. Portanto,
A finalidade primeira da pena de morte não é uma finalidade intimidativa. Ela é de uma restauração da justiça. A justiça foi lesada pelo crime que alguém praticou. E, por hipótese, um crime hediondo. É preciso que a sociedade diga, do modo mais veemente de que é capaz, sua repulsa a esse atentado à ordem jurídica e à ordem moral. E ela o pode fazer pela pena de morte. Agora, quanto à grande objeção que muitos julgam ter sido a principal dificuldade contra a pena de morte, digamos, o argumento Aquiles, do erro judiciário, eu respondo o seguinte: se nós não pudéssemos empregar uma instituição, porque dela se segue acidentalmente, sublinho o advérbio, acidentalmente, mais uma vez, acidentalmente, a morte de inocentes, teríamos que deixar de lado inúmeras conquistas da civilização humana. Nós não poderíamos empregar a aviação, porque da aviação se segue acidentalmente a morte de inocentes. Não poderíamos empregar a cirurgia, porque dela se segue acidentalmente a morte de inocentes. E assim muitíssimas outras coisas. Portanto, o erro judiciário não mostra que a pena de morte seja inaceitável, porque é uma coisa simplesmente acidental. O fato de alguma coisa acidentalmente provocar a morte de inocentes não faz com que ela não seja aceitável. Quanto ao aspecto intimidativo, não é possível que a pena de morte não tenha um grande poder intimidativo. Toda pena tem um poder intimidativo. Muito mais uma pena em que se tira do homem aquilo a que ele instintivamente tem maior apego, que é a sua própria vida. Não é possível que, naturalmente, nunca a pena de morte vai acabar com os crimes, não é coisa possível que acabe com os crimes no mundo, mas ela fará com que muitos deixem de praticar o crime. Nunca se poderá fazer estatística a respeito do que a pena de morte conseguiu eliminar. Citam, por exemplo, na Inglaterra, o caso de 250 sentenciados à morte, dos quais 180 já tinham assistido a execuções. Quem me poderá mostrar o número daqueles que deixaram de praticar o crime com medo da pena de morte? Não posso absolutamente aceitar. Então aqui eu tenho uma estatística que é apresentada de um modo completamente falseado. Depois, a ideia de que o Estado vai punir com um crime é uma petição de princípio. Deve-se provar que a pena de morte é um crime, não está provado. Então, alegar que a pena de morte vai punir com um crime é fazer o que os lógicos chamamos uma petição de princípio, supor provado aquilo que não está. Estão me avisando que o tempo é esgotado, mas eu passaria a noite inteira para defender a realidade. Padre Leme Lopes, foi uma honra tê-lo no programa, o jurista Laércio Peregrino e o juiz Álvaro Marinho da Costa. E eu pergunto agora a você, telespectador, o senhor ou a senhora é contra ou a favor da pena de morte? Por favor, nos escreva. Nossos comerciais, por favor. Voltamos a apresentar programa Flávio Cavalcante, num oferecimento da caderneta de poupança Patrimônio. Meus amigos, dentro de algumas semanas estará no ar Copa Comunicação 80. Será um encontro que o programa Flávio Cavalcante vai promover com a participação dos estudantes de comunicação, setor jornalismo. Faça sua inscrição pessoalmente ou por carta. Dê a pauta do assunto que pretende apresentar. Reportagem, entrevista, pesquisa, denúncia, estudo, depoimento. Não há limite de tema. É preciso apenas que a forma seja enquadrada à dinâmica de uma apresentação de TV. E para isso, a minha equipe também vai ajudar o candidato. Se você mora longe do Rio, minha produção vai cuidar também das passagens e lhe dará todo o apoio necessário para que seu trabalho possa ser apresentado. E um júri especial vai julgar o seu trabalho.
estudantes de comunicação de todo o Brasil, setor jornalismo. A porta está aberta pela Copa Comunicação 80 do programa Flávio Cavalcante. E agora fiquem com a abertura. Boa noite, Brasil. Obrigado, até domingo. Ok, pessoal, é isso aí. Na sequência, programa Silvio Santos.